Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal João Augusto Cura, quem vos fala. Eu quero que vocês imaginem comigo se o corpo humano tivesse capacidades emprestadas dos animais, melhorias genéticas feitas para alcançar um ápice humano. A gente vai pegar as melhores características de cada animal possível e tentar incorporar num corpo humano e ver se isso é viável ou não. Mas primeiro a gente vai extrapolar, né? E se fosse possível? Quais características de quais animais seriam pegas? Bem, vamos dar uma olhada. No que se refere à melhoria de visão, a gente pega o gene da visão da águia, porque a águia é o animal que mais tem uma amplitude de visão. A águia vê um campo de visão 8 vezes melhor do que o ser humano, e é o animal que tem a visão mais sofisticada do reino animal. Então a gente vai pegar o gene de visão da águia, isolar e tentar colocar no ser humano. Ponto. Do morcego, a gente vai tentar isolar o gene de ecolocalização, porque os morcegos, por serem animais que enxergam pouco, eles emitem uma certa frequência, e através dessa frequência que bate nos objetos, eles conseguem se locomover melhor. Então, isso melhoraria a audição humana, tornando o ser humano capaz de se ecolocalizar em ambientes escuros ou sem enxergar nada. Com isso, a audição do ser humano, né, com o uso da ecolocalização do morcego, a audição do ser humano ia ficar mais de 200% eficaz. Traduzindo em miúdos, mesmo sem enxergar, você conseguiria distinguir o mínimo ruído possível. Por exemplo, uma agulha caindo a metros de distância, que é basicamente o que o morcego faz. Se a gente conseguisse isolar o gene da ecolocalização, o ouvido humano seria capaz de distinguir uma agulha caindo no chão a metros de distância. A regeneração a gente pega da cachalote, porque a cachalote é meio que um Wolverine da natureza. Ela consegue literalmente se curar de qualquer ferimento, mesmo lesões extremas, em minutos. E quando ela é decepada, tipo assim, arrancaram a cabeça, ela morre. Mas se não arrancarem a cabeça dela, ela não morre. Mesmo lesões cerebrais, se sobrar uma parte do cérebro dela, ela consegue regenerar. Então, assim, desde que sobra uma parte, mesmo que seja de um órgão vital, o ser humano conseguiria se regenerar. Mesmo que você sofresse uma lesão no coração, por exemplo, mas sobrasse uma parte do coração, o seu coração se regeneraria, se integraria em dias. Porque é isso que a cachalote faz. Já o gene de envelhecimento a gente pega das tartarugas, já que as tartarugas envelhecem muito, 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 muito devagar, podendo viver aí facilmente até os 150 anos sem perder o ápice. Ou seja, a divisão celular das tartarugas é feita de forma muito devagar, retardando o envelhecimento delas a níveis extremos. Então é isso que a gente vai pegar dela emprestado, para a gente poder viver até os 150 anos como se tivesse 50. Já o reflexo motor a gente vai querer dos felinos, e especificamente dos gatos, que é o que a gente tem mais informações. Já que os reflexos dos gatos são de 0,25 milissegundos, ou seja, esses carinhas aí têm um reflexo motor muito avançado em relação aos seres humanos, podendo reagir até mesmo a botes de cobra. Isso mesmo. Se uma cobra der um bote na frente de um gato, ela não acerta ele, porque ele tem condições de desviar. No quesito força, a gente quer a força física de uma formiga. João, você está ficando louco? A força física de uma formiga? Sim, a força física de uma formiga. Porque apesar de ser um inseto, ela tem a capacidade de erguer até 50 vezes o próprio peso. Tá certo que uma formiga ela pesa bem pouco, porque ela é um inseto. Agora, pensa um cara que é bodybuilder, um cara musculoso. O limite do corpo humano em questão de força, não interessa em qual nível você esteja, se você seja um strongman ou um bodybuilder, é basicamente o dobro do seu peso. Se você pesa 100 quilos, você consegue levantar 200. É o máximo que você consegue. É o dobro do seu peso. Agora, no caso da formiga, ela levanta 50 vezes o próprio peso. Então, imagine esse mesmo bodybuilder que pesa 100 quilos, quanto ele conseguiria levantar? Então, a força da formiga para a gente é bem útil. Cara, quando chegou nessa parte, eu fiquei surpreso, porque eu achei que ia dar algum canino, né? Algum lobo, algum cachorro, mas não. O melhor olfato da natureza é do tubarão. O tubarão branco tem o melhor olfato da natureza, por incrível que pareça. Porque ele pode distinguir sangue a incríveis 50 metros de distância.
metros de distância ou quilômetros, claramente. Traduzindo, ele pode distinguir que você está sangrando a mais ou menos ali uns 3 ou 4 quilômetros. E se ele já tiver cruzado com você, se ele já tiver visto seu sangue, sentido seu cheiro, uma única vez, ele pode saber que é você que está sangrando. Tipo assim, se ele já passou por mim, já me viu e já sentiu meu cheiro antes, se eu sangrar a 3 quilômetros de distância, você vai saber assim, ó, o João tá sangrando ali, deixa eu ir atrás para me comer. Tipo assim, o melhor olfato da natureza é o do tubarão. Porque ele consegue não só detectar sangue, mas distinguir de quem é o sangue, uma vez que ele já tenha cruzado com a pessoa. Eu achei, sinceramente, que nessa parte do olfato a gente ia chegar num cachorro, num lobo, em alguma coisa assim. Mas não, é um tubarão branco. Do ponto de vista científico, essa quimera é possível? Bem, sim e não. Por quê? Já existem meios de alteração genética. Já existem esses meios. Selecionar por engenharia genética já existe, já é possível. Mas seria como selecionar um genoma específico de um animal e incorporar ele num ser humano. Isso não é só engenharia genética. Porque do ponto de vista de engenharia genética, é possível, dá para fazer. Dá para você selecionar um gene específico de um animal, selecionar ele e alterar o genoma humano. Do ponto de vista científico atual, dá para fazer. O problema aqui é que, se isso fosse feito, a engenharia genética não era o problema, mas sim a engenharia estrutural. Porque você teria que mudar todo o sistema corporal de um ser humano para que ele seja compatível com essas mudanças. Essas mudanças criariam mudanças ósseas, mudanças de tecido nervoso, mudança celular. Então não é só alterar o genoma, é garantir que esse genoma seja adequado a uma fisiologia. Então a fisiologia humana teria que ser alterada. E como alterar a fisiologia humana não é possível ainda, e eu digo ainda porque do jeito que a ciência está, eles vão querer fazer isso em algum momento, ainda não é possível criar esse tipo de alteração. Não do ponto de vista em laboratório, porque engenharia laboratorial, né, que é a engenharia de genoma, já é possível, já é viável. Só que, do ponto de vista de mudança fisiológica no padrão do corpo humano, é impossível. Resumindo, a criação de um mutante com base em DNA animal, tipo mutano ou Wolverine, ainda é impossível. Mas a engenharia genética por trás disso já é viável. Isso é que é assustador. A engenharia genética e estrutural de mudança de genoma já existe. Isso é que me assusta. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fique com Deus e até amanhã. Amanhã a gente volta com outro vídeo aqui do canal.